A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã grande a tua fidelidade. Glória a Deus que nos concedeu mais este dia, a oportunidade de nos reconciliarmos, de vivermos na presença do Senhor, de ouvirmos a tua palavra. Amém? O Senhor ministrou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Amém? A palavra se encontra em Lucas 6, a partir do versículo 46. Assim diz a palavra do Senhor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Louvado seja Deus. Então aqui o Senhor nos dá dois fundamentos. O Senhor fala: por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? O Senhor já nos dá a primeira instrução, né? Que quando todas as vezes que nós chamamos Senhor, Senhor, nós o consideramos como o Senhor. E todo aquele que vai até o Senhor é necessário que o ouça, que ouça as suas palavras e leve aquelas palavras como instrução para a sua vida. O Senhor espera que todas as vezes que nós vamos até Ele e ouçamos aquela palavra, a gente coloque essa palavra em prática, não vivendo mais no curso natural, não vivendo mais segundo as nossas vontades, mas que a gente tome essa verdade para a nossa vida. E quão é importante ouvir essas palavras e colocá-las em prática, que o Senhor nos fala, que Ele é semelhante a um homem, que ao construir a sua casa, ele cavou uma vala, uma rocha e construiu aquela casa sobre a rocha. Aquela casa ela foi bem alicerçada, aquela casa ela teve fundamento, aquela casa ela teve alicerce, aquela casa ela teve o quê? Um sustento. Então o Senhor disse que vieram as enchentes, as águas, mas não conseguiram abalar, porque ela estava firme na rocha. E o que o Senhor entender? E todas as vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor, e nós aplicamos essa palavra nas áreas da nossa vida, nós estamos tendo um fundamento, nós estamos alicerçando a nossa vida na palavra, que é a verdade. Jesus é a palavra, Jesus é a rocha eterna. E o Senhor nos fala, quando vier as dificuldades, nessa casa ela não vai desabar, ela não vai abalar, porque ela está construída na rocha, ela está construída na verdade. Então o Senhor nos dá a entender o quão é importante a gente ouvir essa palavra e colocar em prática. A gente ouvir essa palavra. O que é a casa? A casa é a nossa vida. A casa é as áreas da nossa vida, que precisa agora não viver mais segundo, fazermos mais segundo a nossa vontade, mas segundo a palavra do Senhor. Alicerce a nossa vida nessa palavra. Todo aquele que ouve a palavra, sim, mas não colocou em prática, é semelhante àquele homem que colocou o quê? Que construiu a sua casa sobre a terra. Não teve fundamento, ele não escavou, ele não teve aquele trabalho de firmar a sua casa. Simplesmente construiu a sua casa, levantou a sua casa, mas aquela casa ela não tinha firmeza, ela não tinha fundamento, ela não tinha alicerce.
Ela não foi construída na rocha. Então, o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. Quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quando vieram as dificuldades, não tinham em que segurar. Quando vieram, as dificuldades, não tinha alicerce. Não tinha em todos nos dar 2 fundamentos. Que com todas as vezes que nós ouçamos a palavra dele, é que a gente coloca em prática para a gente vencer as dificuldades. Para que a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração esteja firmada na palavra e não nas circunstâncias. Porque todas as vezes que nós praticamos a palavra do Senhor, temos garantia que o Senhor guerreia por nós, que o Senhor batalha por nossas vidas, que o Senhor nos livra. E que essa casa ela não será abalada. Mas o Senhor espera que eu e você sejamos praticantes, não apenas ouvintes, mas praticantes desta palavra. Para que a gente venha ser guardado. Para que a gente venha presenciar do cuidado de Deus. Para que a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração esteja guardado no Senhor. E não nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nas melancolias, nas tristezas, mas fundamentar a nossa casa é viver a palavra do Senhor, e o Espírito Santo é quem nos ajuda. Entre a gente dá acesso à presença do Senhor, para que ele venha nos conduzir, para que ele venha nos ajudar a ser praticantes dessa palavra. O Senhor ele fala: venham a mim todos que estáis cansados. Então, quando você e eu estão cansados, a gente vai diante do Senhor e a gente entrega como dependência do Senhor, reconhecendo que nós não podemos, Ele dá refrigério, dá descanso para as nossas almas. Precisamos dessa palavra, nós somos sustentados pela palavra do Senhor. Então, o Senhor espera que a gente ouça, que a gente tome essa palavra, que a gente pratique, que a gente seja dependente, que a gente seja obediente. A prática da palavra é obedecer a palavra do Senhor. A prática da palavra é a verdade que o Senhor nos dá para que a gente viva segundo esta verdade, que a gente viva por meio de Jesus. Isso acontece todos os dias quando o Espírito Santo ministra no nosso coração essa palavra e a gente não mais submete as nossas vontades, mas a palavra do Senhor. E a gente tem que negar a nós mesmos, as nossas emoções, ao ego, ao egoísmo, não é isso? Ao julgamento, à condenação, às práticas que não provêm do Senhor. Então o Espírito Santo ele nos convence e a gente passa a ser praticante dessa palavra. A gente está o quê? Firmando a nossa vida, a nossa casa na rocha. Vai ter um fundamento, vai ter um alicerce. Estamos firmados aonde? Na palavra do Senhor. E não vai ser as dificuldades que vão abalar. Porque a gente vai estar fortalecido nessa palavra, em nome de Jesus. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então a gente precisa abrir a nossa vida para que o Senhor venha e faça a obra na nossa vida. Mas o Senhor fala que a gente precisa ser praticante, que não adianta chamar Senhor, Senhor e não fazer o que Ele manda. Então eu e você precisa fazer exatamente segundo a vontade de Deus, que é o quê? É ser praticante dessa palavra. E nós somos limitados, meus irmãos, nós precisamos todos os dias pedir ao Espírito Santo que nos convença, que nos ajude, mas eu e você precisamos estar com o coração aberto para querer obedecer, ter vontade de obedecer. Em nome de Jesus, para construirmos essa casa na rocha, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, nos fortaleça neste dia, Pai querido, tomamos a Tua palavra, que é a verdade, Senhor, que é o escudo, que é a nossa proteção, Senhor, que é o alicerce da nossa vida, nós te glorificamos, te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém.